até a adoção de políticas necessárias nos últimos 15, 20 anos, a criação dos fundos setoriais, o papel que eles passaram a acolher legalmente, o descontingenciamento dos fundos no começo, no primeiro governo do presidente Lula, o recontingenciamento que nós passamos a conhecer recentemente, a perda de recursos da fonte petróleo, a busca da recomposição agora com a regulamentação dos 50% restantes do Fundo Social, do pré-sal. Ou seja, o Ministério busca, mesmo em meio às dificuldades que nós conhecemos, olhar para o futuro e não apenas para as adversidades do momento. E busca tudo isso tendo um horizonte bastante definido. Ou seja, o Brasil precisa da ciência, da pesquisa, da tecnologia, da inovação para promover o seu desenvolvimento, a sua independência científica em pesquisa e em tecnologia, suprir as graves deficiências e deformidades que conhece nessas áreas e buscar resolver problemas graves e alguns crônicos do nosso país. Eu tomo como referência que o Brasil enfrenta desafios que são visíveis. Na área da saúde, por exemplo, nós ainda continuamos a ter as chamadas doenças esquecidas ou negligenciadas, precisando do apoio na ciência da pesquisa no Brasil, em malária, esquistossomose, Chagas, por exemplo, para citar três, que são doenças que atingem principalmente a população mais pobre, a leishmaniose, que nós ainda não conseguimos resolver, ainda não temos a capacidade suficiente para revelar a cura ou para atenuar o sofrimento da população a partir dessas doenças. Eu visitava recentemente o Instituto Butantan, aqui na cidade de São Paulo, em meio àquele grande esforço que se faz para a produção de soros e vacinas. E eu olhava e dizia, há pouco tempo, lá no interior de Alagoas, eu perdia um irmão por causa do tétano, que atingia as crianças que nasciam de parto natural sem a assistência de hospitais e de médicos, e uma irmã por difteria, que se chamava de Krupp. Ou seja, isso me permitam dizer um dia desse, porque isso ainda continua presente nas regiões mais pobres do país. Isso 50 anos, em torno disso. Mas recentemente, conversando com o prefeito da minha cidade, lá no interior de Alagoas, e falando para ele que conhecia muitas pessoas portadoras de Chagas, ele diz, olha, um dia desse na cidade de Viçosa aconteceu um acidente e o acidentado precisou de transfusão de sangue. E a família procurou voluntários na cidade e conseguiu encontrar 20 jovens de até 25 anos de idade como voluntários para doação de sangue. Dos 20, 9 não puderam doar porque eram portadores de Chagas. 9 jovens de até 20 e poucos anos. Essa é a
situação de saúde no Brasil, que carece, que exige o esforço, o investimento de recursos e de talentos da ciência e da pesquisa. Se nós observarmos, por exemplo, o resultado das contas externas do Brasil no ano de 2014, aquilo que se chama de déficit em transações correntes, quando o Brasil registrou o maior déficit da sua história, de cerca de 90 bilhões de dólares. E se nós examinarmos até a composição desse déficit, nós vamos ter um déficit pequeno, mas vamos ter na balança comercial, onde o Brasil é tradicionalmente superavitário, mas nós vamos encontrar o grande déficit em duas contas, na de serviços e na de rendas. E essas contas revelam que esse déficit se deve às nossas graves deficiências em tecnologia. O Brasil importa serviços como aluguel de máquinas e equipamentos. Todos nós sabemos dessa empresa, desse esforço em torno do pré-sal. Para a exploração do pré-sal, o Brasil aluga máquinas que chegam a custar $500 mil dia, o aluguel dessas máquinas. E quando nós tentamos fabricar uma parte desses equipamentos, a parte menos intensiva em tecnologia, cria-se uma grande polêmica em torno do chamado conteúdo nacional, como se o Brasil quisesse reinventar a roda e não preencher uma carência importante em tecnologia, em serviços, para se proteger do déficit que nós acumulamos ano a ano. Em fármacos, por exemplo, recebi ontem uma notícia aqui em São Carlos, que a Eurobrasil e um laboratório norte-americano vão abrir aqui uma fábrica em São Carlos que nos economizaria. Eu achei um número muito grande, mas seriam 26 bilhões de dólares por ano. Eu acho que isso deve ser o conjunto do nosso déficit naquilo que nós importamos, naquilo que nós pagamos de royalties na área de fármaco, de química fina e na importação direta de medicamentos. Então, ou nós inovamos, e a inovação requer investimento em ciência e em pesquisa, ou nós não contornamos essa dificuldade. Nós perdemos empregos de alta tecnologia, nós deixamos de gerar tributos de alta tecnologia. O Brasil, nos últimos 10 anos, todos nós sabemos, foi patrocinador de um fenômeno único na economia mundial. Nós geramos 23 milhões de empregos, enquanto a Europa perdeu 60 milhões de empregos no mesmo período. Mas há um outro dado, e comparado com esse, nos referencia para a preocupação com a questão da inovação, que é, nós geramos 23 milhões de empregos, basicamente de até 1,5 salário mínimo. 96% de salário mínimo, 4% até 2 salários mínimos. E nós perdemos 3 milhões e 900 mil empregos acima de 2 salários mínimos. Ou seja, nós perdemos empregos de alta tecnologia, porque nós perdemos indústria de alta tecnologia. Quando nós contabilizamos as exportações industriais do Brasil, com exceção do setor aeronáutico, por causa da Embraer, a nossa posição é de déficit em alta tecnologia. A classificação desses produtos industriais se dá em
produtos de alta tecnologia, de média alta tecnologia, de média baixa tecnologia e de baixa tecnologia. A produção do Brasil era liderada para exportação em mercadorias de alta tecnologia. Hoje, no setor industrial, as exportações são lideradas pelos produtos de baixa tecnologia. O que mostra que nós passamos a exportar os empregos de alta tecnologia, alguém passou a criar esses empregos e nós passamos a importar os produtos de alta tecnologia de outros países, principalmente da China. A China, até os anos 90, 2000, a Xinjiang, a chinesa, 1,99, isso acabou. A China, hoje, independentemente de produzir essas mercadorias mais baratas, hoje produz mercadorias de alta tecnologia. Então, nós só podemos reverter essa tendência de perda de capacidade industrial em alta tecnologia se nós tivermos investimentos maciços no nosso sistema nacional de ciência, pesquisa, em tecnologia e em inovação. E esse esforço só pode ser liderado pelo Estado brasileiro, como tem sido liderado pelo Estado no mundo inteiro. Recentemente, nós convidamos para uma visita ao Brasil uma professora da Universidade Britânica, que é autora de um livro muito interessante, sobre o Estado empreendedor, onde ela aponta que todas as grandes inovações apresentadas como resultado do gênio ou da loucura, entre aspas, de empreendedores privados dos Estados Unidos, nada mais foram do que resultado dos investimentos do Estado americano, principalmente na área de defesa, e depois essas tecnologias foram repassadas para as empresas privadas, principalmente essas de tecnologia de informação e de comunicação, principalmente dos Estados Unidos, que são as grandes empresas do mundo nessa área. Então, nós precisamos dar ao Estado essa atribuição e essa responsabilidade. E essa é uma missão clara do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós temos programas estratégicos e importantes que o Ministério precisa reorganizar e valorizar. Nós temos o programa espacial. Nós sabemos que no Brasil o programa espacial é um programa civil. Investimento em pesquisa espacial tem resultado em produtos e serviços de uso industrial e de uso civil, disponíveis em todo o mundo. Nós temos a nossa missão espacial completa, consiste no esforço, no objetivo de projetar e construir um satélite brasileiro, que nós já fazemos com a China, e estamos fazendo outro com os franceses, um satélite geoestacionário que nós estamos desenvolvendo com a França. Nós temos o projeto de construir um veículo lançador de satélite no Brasil, para ter autonomia para lançar os nossos satélites. Nós temos um programa em curso e temos um outro programa de lançamento de microsatélites com os alemães, já com a promessa do nosso presidente da Agência Espacial Brasileira de que em 2018, é isso, professor? Nós teremos condições de fazer o primeiro lançamento, esse desenvolvido com os alemães. E nós estamos fazendo com os russos um acordo de apoio ao nosso veículo lançador, que seria aí, no primeiro momento, um veículo médio. Nós já temos essa
cooperação, já formamos uma parte de pesquisadores técnicos na Rússia, e nessa última reunião a presidente Dilma falou com o presidente da Rússia para a ampliação desse acordo de cooperação para a área de lançadores. Nós temos o programa nuclear no Brasil, que também é um programa civil. E o Brasil é um dos 3 países do mundo que tem a capacidade, não apenas de produzir o minério, porque nós temos as minas de urânio no Brasil, uma em atividade lá na Bahia, outra já perto de ser aberta em Santa Quitéria, lá no Ceará. Nós produzimos o combustível, ou seja, nós temos um ciclo completo. Esse ciclo ele é desequilibrado, porque embora nós tenhamos a mina, nós só produzimos 6% do combustível necessário para alimentar as nossas usinas. E nós não produzimos os fármacos utilizados na medicina, no tratamento de saúde, embora possamos produzir, nós não produzimos. Importamos, acho que a maior parte do Canadá. Enfrentamos problemas, porque um ano o Canadá disse que não podia nos fornecer, e nós deixamos de realizar 900 mil, 1 milhão de procedimentos médicos que precisavam desses radioisótopos. E nós temos o objetivo de ordenar e regularizar a nossa capacidade completa e preparar o país para evoluir. Essa tecnologia ela é atualizada permanentemente e ela evolui. E para isso, o reator multipropósito que nós estamos construindo é um equipamento fundamental para que o Brasil alcance, permaneça no estado da arte nessa tecnologia. E nós temos as tecnologias de uso dual, principalmente aquelas voltadas para a defesa. Entre elas, a defesa cibernética. Há uma corrida preocupante no mundo, que é uma dupla militarização. A militarização do espaço sideral, e hoje os países que estão vanguarda na tecnologia militar estão se especializando na construção de mísseis capazes de destruir satélites, e aí você destrói a capacidade dos países, né, de se defender. Se você destrói os seus satélites. Essa semana eu vi na imprensa uma grande reclamação do governo americano pelo desenvolvimento desse tipo de mísseis por parte da China. E a outra é a militarização do espaço digital. E o ano zero, ou o marco zero da militarização, ou da transformação do espaço da guerra digital, foi, segundo um livro publicado por uma jornalista americana, a criação de um supervírus por parte de pesquisadores israelenses e americanos para infiltrar nos computadores das centrífugas do programa nuclear iraniano. Eles teriam levado 5 anos para preparar esse supervírus e mais 5, porque é um sistema fechado, para infiltrá-los nas centrífugas, dos computadores que coordenam o programa nuclear do Irã. E o Irã levou muito tempo. Nem a própria Agência Internacional de Energia Atômica, quando fez a vistoria, ficou chocada com o que aconteceu com as centrífugas. Ninguém sabia o que tinha acontecido, até que os iranianos contrataram uma empresa europeia e ela rastreou e encontrou a causa, ou seja, os computadores tinham sido danificados por um supervírus e que depois se viu que foram
criados pelo esforço de pesquisa de cientistas americanos e israelenses, e depois um outro esforço para a infiltração. Então o mundo vive à sombra da militarização do espaço sideral e da militarização do espaço cibernético. Recentemente eu participei da inauguração de um centro de processamento de dados de uma grande instituição financeira no Brasil, e eu perguntei ao presidente da instituição: quanto vocês investem por ano em defesa cibernética? 3 bilhões de reais. Apenas uma instituição. E não consegue evitar todos os prejuízos. E eu perguntei, essa tecnologia é contratada onde? Toda ela é contratada no exterior. E, naturalmente, tecnologia de segunda mão. Ninguém vende tecnologia de proteção de primeira mão. Porque se você vender de primeira mão, você vive sem proteção nenhuma. Você tem que ter sempre uma tecnologia de reserva, um pacote de reserva para socorrer o seu cliente quando alguém fura a proteção de que você dispõe. É como arma. Os mais antigos aqui devem lembrar da Guerra do Vietnã, que os russos soviéticos, aliados dos vietnamitas, forneciam os caças, os MiGs. Eu acompanhava ainda, menino, aquela guerra, e via que os vietnamitas lutavam com os MiG-19 e os russos já tinham o MiG-21. Eu perguntava, mas por que não fornece o MiG-21? Porque se fornecesse o MiG-21, ficava sem aviação. Você sempre tem que ter um caça de última geração para substituir aquele que pode ser, de alguma forma, dominado por uma tecnologia superior. Na área de proteção digital é isso. Nós pagamos caro por tecnologia de segunda mão. Qual é o nosso esforço? O nosso esforço é levar a sério a proteção cibernética. Quando eu cheguei no Ministério, eu perguntei quanto nós dedicávamos a esse programa. Me falaram que eram 9 milhões de reais, 12 por aí. E quando eu vi que só um banco estava dedicando 3 bilhões, eu não estamos protegendo nada. Isso aí não vai para frente. E quando eu perguntei se era possível juntar o esforço do governo com o esforço privado, naturalmente, se for privado, olhou para mim, com esse dinheiro, com esse recurso, não vai. Então, nós precisamos de mais recursos. Por quê? Porque defesa cibernética não é apenas defesa de segredos, de sistemas usados pela área militar ou pela área... não é só isso. Informações do governo, das universidades, das instituições de pesquisa, os segredos científicos, tecnológicos, industriais, financeiros, pessoais, a privacidade dos indivíduos, tudo isso precisa de proteção. E isso exige investimentos elevados. E esse não pode ser um esforço só privado e nem só público. Esse tem que ser um esforço de toda a sociedade nacional. Então, esse é também um programa importante e prioritário na área de defesa. Todas as chamadas tecnologias sensíveis, ninguém transfere essas tecnologias. Petrobras precisou comprar um computador, dia desse, para operar as suas atividades, e precisava apresentar a biografia, a folha corrida de cada um dos seus servidores, porque os fornecedores exigem tal grau de segurança e de proteção em determinadas áreas. Algumas não se reconhecem nem patente, como é a área nuclear. Tem patente para tudo no mundo, menos
tecnologia em área nuclear. Claro, se houvesse patente, inventou a bomba atômica, registraria a patente e tomaria conta do mundo. Poderia, portanto, ninguém reconhece patente nessa área. E nem se transfere tecnologia. Pelo contrário, tem acordos internacionais que proíbem a transferência de tecnologia. Na área espacial também, do mesmo jeito. Ninguém precisa de alguma coisa que encontre no mercado. Não é preciso que o país desenvolva. E na área de defesa, fundamentalmente. O Brasil consegue avanços importantes, precisa de apoio e de recursos públicos, precisa do poder de compra do Estado para fazer isso. Recentemente eu pedi ao professor Peroni, lá do INPE, que reproduzisse mapas de capitais do Brasil para mandar para governadores, prefeitos, para que o mundo político perceba o que é possível fazer com tecnologia. É uma máquina que nós fizemos no Brasil, que está no satélite, no Super 4, né? Nós enviamos com a China, mas a máquina é nossa, que fotografa com muita nitidez a 700 quilômetros, né? 700 quilômetros de altitude. Então você vê a fotografia de Brasília, você vê o palácio, você vê a ponte, você vê o Rio Maracanã, você vê tudo. Ou seja, isso ninguém transfere. Ou você cria, ou você constrói, ou você não transfere. E as tecnologias que vão ser distribuídas em várias áreas do conhecimento. Lá na Unifesp, nós vimos lá o trabalho desenvolvido em algumas áreas de biotecnologia por microscópios potentíssimos que nós temos que importar da Alemanha, que nós não conseguimos produzir no Brasil. Então, o esforço de produzir ciência, tecnologia e inovação é um esforço que está ligado à economia, já a competitividade da economia brasileira, a manutenção da nossa capacidade industrial, principalmente nas áreas onde a alta tecnologia é decisiva, em tecnologia de informação e de comunicação. Sem isso, a produtividade do trabalho se reduz bastante. Essas tecnologias têm o poder de anular o esforço de se ocupar e preencher a escala global da economia de hoje. Nós temos o chamado mercado globalizado. Você produz uma mercadoria ou um serviço aqui ou em qualquer outro país e ele pode circular pelo mundo inteiro. E o esforço de circulação só é compensado pela anulação desse mercado, do tamanho do mercado, pela velocidade com que você faz circular a sua mercadoria ou o seu serviço. É isso que dá mais competitividade. É você comprar um livro pela Amazon, ele leva 15 segundos para baixar e antes de 15 segundos ele já caiu na sua conta. Isso é velocidade. E ainda mais o seguinte, eu vi numa crônica, numa revista americana de ciência e tecnologia, o sujeito estava lendo o livro e de repente o livro desapareceu da tela. E ele foi ver o que é que tinha acontecido. O que tinha acontecido é que quando ele comprou o livro, ele assinou sem naturalmente ler, ele concorda com os termos, ninguém vai ler. Um dos termos diz o seguinte: que aquele livro, como estava em disputa, em litígio da editora com o autor, se ele fosse, por decisão judicial, retirado de circulação, na livraria você retira da prateleira.
no Kindle, você apaga. Então a empresa tinha a prerrogativa de apagar o livro caso a editora perdesse para o autor o direito por conta de uma decisão judicial. É isso que hoje é. Essas tecnologias que dispõem desses imensos recursos para o bem, porque você pode ter milhares de livros, aparelhinho que você carrega consigo, e para o mal também. Contam que aquele exército do Califado, lá que opera no Oriente Médio, eles adquiriram drones, mini-drones, compraram mini-drones, $5 mil de mini-drones, armaram com explosivos e dizimaram uma coluna de blindados do exército sírio com drones, ou seja, operados a partir de uma base qualquer e funcionaram como uma arma diante de blindados que não estavam preparados, né, para enfrentar essa diversidade. Consta também que a segurança da Casa Branca ficou muito preocupada porque um garoto lá fez pousar no jardim da Casa Branca um drone. Era só um drone e só um garoto. Mas, naturalmente, os especialistas em segurança ficaram preocupados como é que você protege o espaço dessas miniaturas. No estádio, os torcedores usam para fazer brincadeira, uma torcida com a outra. Levanta a mesa com o time, passeia. Mas o aspecto lúdico não é o único dessas novas tecnologias. Permite você abrir a sua casa, ligar o seu geladeira, ligar o fogão, ligar não sei o quê, e pode permitir outras coisas, né, que naturalmente não são tão boas e tão confortáveis como essas. E o Estado, o governo, precisa estar atento, precisa liderar o esforço, as energias e destinar os recursos para que o país e a sociedade fiquem protegidos das coisas ruins que essas tecnologias podem produzir e recebam os benefícios que são muito importantes do que elas podem oferecer também. Nós montamos um sistema de cooperação que tem dois aspectos. A cooperação com países que podem nos ajudar e nos apoiar. Fizemos uma série de acordos recentemente com os Estados Unidos na área de saúde, na área espacial. Eles manifestaram interesse, por exemplo, em investimento em doenças negligenciadas, em controle de pandemias, que é uma ameaça grave para o mundo inteiro, porque essas doenças elas ficam incubadas. Em alguns aeroportos europeus eles chegaram a comprar uns aparelhos que medem a sua temperatura. Você entra, se estiver com febre, você vai para uma quarentena. Mas algumas dessas doenças, elas só manifestam estado febril tempo depois. Quando a doença está incubada, você não tem febre nenhuma. Então, um controle também precário. E enfrentar uma ameaça de pandemia exige recursos, conhecimento, meios, logística, todo o planeta. Você tem que ter, pelo menos em cada continente, um centro de produção de vacinas, de soros. Tem que ter institucionalidade. Eu perguntei para a moça lá do Departamento de Estado, eu digo, como é que a senhora vai promover a vacinação nas áreas controladas pelo ISIS?
Ela olhou assim, bem disse, não sei, preciso. Ou em outras áreas, com estados, por exemplo, que não apoiem esse tipo de ação. Você precisa de apoio, precisa de laboratórios, você ter a capacidade de alcançar com rapidez e com eficiência, no caso de necessidade. Então, é uma opção clara de cooperação. Na área de energias é uma coisa importante para o mundo. Você, ao mesmo tempo, prover à população de bem-estar, de conforto, sem ameaçar o planeta. Como é que você faz? Você não ameaça o bem-estar da população, você não vai proibir que as pessoas tenham acesso ao conforto, e um africano e um chinês, um indiano possa ter acesso a um padrão de vida melhor. Mas como fazer isso, por exemplo, no caso da China, com a escassez de água, que é já hoje muito insuficiente para a agricultura, para a população? Então, o esforço de combinar o uso da água para a produção de energia, para a produção de alimentos, para o uso industrial, para o uso pessoal, tudo isso também é um esforço que nós partilhamos com outros países. O Brasil tem, ou seja, credibilidade, porque nos anos 30 nós já usávamos biocombustíveis, usávamos o álcool como combustível, fizemos um programa de sucesso nos anos 70, temos pesquisado há muito tempo essa área, mesmo porque nós fomos beneficiados da ausência de petróleo no Brasil durante muito tempo. Então, como não tínhamos essa alternativa, buscamos outras e fomos bem-sucedidos. Mas hoje todo mundo procura essas alternativas. E o Brasil tem responsabilidade não apenas de produzir, mas principalmente de transferir essa tecnologia para países que dispõem de recursos escassos. Então nós estabelecemos uma cooperação ampla, nós temos cooperação com Estados Unidos, com Rússia, com China, nessa área. Mas há também a cooperação com aqueles países que precisam do nosso apoio. E são países que carregam deficiências importantes. Eu estava perguntando um dia desse para o professor Camacho, presidente lá do INPA, do Instituto de Matemática, e como é que está a nossa cooperação com os países aqui da América do Sul, com os nossos vizinhos? Ele diz, o Paraguai criou seu primeiro mestrado em matemática um dia desse, com o nosso apoio. E nós vamos apoiar a criação do doutorado em matemática também no Paraguai. Como é que nós vamos apoiar? Os países, eu perguntei quantos integrantes o INPA tem dos países africanos de língua portuguesa? Nenhum. Eu digo, como é que está a situação nossa com Portugal? Porque nós não fazemos um esforço com Portugal para ajudar e promover, pelo menos com esse universo mais próximo. Não podemos atender a África toda, mas pelo menos os países de língua portuguesa estão mais próximos de nós. Então, essa cooperação que visa transferir recursos e apoio para países que estão num nível de desenvolvimento científico e tecnológico menor do que o nosso. Ou seja, essa também é a nossa orientação. A FINEP participa desse esforço, o CNPq participa desse esforço, as instituições nossas, os institutos, as organizações sociais que recebem recursos do Ministério também têm esse compromisso. E, a partir
dessa visão é que nós oferecemos uma perspectiva realista, mas otimista, do futuro da ciência e da pesquisa no Brasil. A recomposição do orçamento, principalmente do pré-sal. Nós vamos fazer uma proposta ambiciosa e ousada. Estamos trabalhando nessa proposta com o Ministério, com os nossos institutos, com o CNPq, com a FINEP, com a SBPC, com a ABC, para que tenhamos, com a regulamentação dos 50% restantes do fundo do pré-sal, uma parcela importante para ciência e pesquisa. E quando eu falo ciência e pesquisa, não é apenas orçamento para as nossas instituições. Recursos que sejam destinados através dos fundos setoriais para alcançar todo o sistema, desde da inovação à pesquisa básica, e que tenha, fundamentalmente, o alcance de todo o universo que não está no Ministério da Ciência e Tecnologia. Tem uma parte da pesquisa na área de defesa está no Ministério da Defesa, da saúde está no Ministério da Saúde, ou em outras instituições, como o próprio Butantan, que é uma instituição do governo do Estado de São Paulo, não é uma instituição da União, mas o orçamento tem que alcançar todos esses objetivos. E foi importante porque a Presidente da República concordou que não tinha sido correto a exclusão da ciência e da pesquisa na primeira regulamentação, porque não é concebível saúde e educação sem ciência e sem pesquisa, é uma distorção conceitual. Não tem como se explicar que você regulamente recursos para educação e saúde, excluindo ciência e excluindo pesquisa. Então esse é o primeiro passo. A regulamentação vai contemplar com prioridade ciência e pesquisa. A inclusão de obras de infraestrutura, de ciência e pesquisa no PAC, que também para mim foi, de certa forma, surpreendente e chocante, e não houvesse nenhuma obra de ciência e tecnologia num programa que se chama de aceleração do crescimento, porque é uma contradição aceleração de crescimento sem ciência e sem pesquisa, mas essa é a realidade. Eu levei essa questão ao presidente e nós precisamos, ela pediu que nós fizéssemos uma sugestão de lista de obras, nós fizemos, ouvindo aqui a alta hierarquia da ciência e da pesquisa no Ministério e fora dela. Então nós concluímos que o projeto Sirius e o reator de propósito e outras obras poderiam ser sugeridas à presidente. Ela recebeu também com muita abertura a inclusão dessas obras. Nós já estamos discutindo com o Ministério do Planejamento. Discutimos a retirada do orçamento dos fundos de encargos que são importantes, relevantes, mas que não deviam estar nos fundos setoriais, como é o caso de bolsa de graduação para Ciências Sem Fronteira, quase R$1 bilhão. Nós já concluímos as negociações com o planejamento para retirar esse encargo dos fundos setoriais. Estamos concluindo também as negociações para a retirada do orçamento das organizações sociais. Nós compreendemos a importância das organizações sociais, mas o orçamento não deve ficar nos fundos setoriais. O orçamento deve ser orçamento do próprio Tesouro, orçamento do Ministério. Isso também já está mais ou menos resolvido. Procuramos as fundações de amparo à pesquisa dos estados para partilhar com essas instituições o esforço de
difusão e de construção do orçamento do Sistema Nacional de Ensino e Pesquisa. Nós não queremos só que essa responsabilidade seja da União. Estamos, inclusive, em estados mais frágeis, onde não há ainda essa fundação. Eu chamei o pessoal de Roraima. Eu digo que vocês vão criar uma fundação de amparo à pesquisa, podem criar uma estrutura modesta, mas habilitada juridicamente a partilhar desse esforço. A mesma coisa que fizemos com o Tocantins, quando procuramos lá o BID nos Estados Unidos e fizemos uma reunião com o presidente e ele pediu sugestão de linhas de financiamento ou de subvenção para a pesquisa no Brasil. Eu digo todas aquelas que contemplem os estados, que contemplem as fundações de amparo à pesquisa dos estados, porque nós valorizamos a ciência e a pesquisa e busca resolver as demandas, os problemas locais. Ciência e pesquisa trata desde os temas estratégicos da alta tecnologia, da informação espacial, militar, etc. Mas a ciência e a pesquisa tem que dar conta, por exemplo, eu sou lá no interior de Alagoas, de vez em quando eu vou lá. Tem uns parentes que produzem, são agricultores. Eu pergunto como é que está a plantação do inhame aqui. O inhame caiu muito por causa da casca preta. A casca preta é um nematóide, um fungo que ataca o inhame e perde a produção. Caiu muito. Eu volto para Brasília, professor Helena, e vou procurar. Liga para a Embrapa de Cruz das Almas, pesquisador lá, meu amigo. E o Joselito, rapaz, o negócio da casca preta, como é que nós vamos enfrentar? Joselito, mas que casca preta, como é que é? Ou seja, não são apenas as pessoas que têm doenças negligenciadas, tá certo? Também na agricultura você tem doenças negligenciadas. Ou seja, o inhame não é uma commodity que nós exportamos, está na bolsa de Chicago, mas, ou seja, está na panela de muita gente. Lá no interior do Nordeste você precisa ajudar e assistir. Procurei dar um amigo meu do Rio Grande do Norte, me ligou. Disse: olha, aqui nós criamos muita cabra, precisamos melhorar o rebanho. Aí eu, Inácio Arruda, onde é que nós temos? Tem lá em Sobral, um centro de pesquisa, então vamos investir para melhorar o rebanho caprino, ou a caprinovinocultura. Nós temos investido muito na genética bovina, na genômica do boi. Tudo bem, mas é preciso também atender o rebanho lá do semiárido para enfrentar essas questões. Então, tudo isso. O cacau foi lá no interior do Acre, do Amazonas, Boca do Acre. E já veio passando por Boca do Acre uma cooperativa que recolhe o cacau nativo. Ontem eu teimei com alguém que disse que o cacau não era nativo. Disse que era nativo da Amazônia, não é da Bahia, não é da Mata Atlântica, é da Amazônia. Mas eles recolhiam. E mas vocês estão recolhendo, eles estamos recolhendo. Um cacau que produz menos, a semente é menor, a produtividade é menor, mas tem uma grande vantagem. A vassoura da bruxa não chegou lá. Ele é muito mais resistente a essas pragas e essas ameaças. Eu digo o seguinte: nós estamos tirando do cacau uma parte do cacau nativo, uma parte do que ele pode oferecer. Ou seja, que a semente que exporta como cacau orgânico e vende na Europa, eles pagam muito mais. Eu digo, mas você tem que estudar a genética desse cacau. Quais são as características que fazem dele um cacau mais resistente? Você tem que prestar atenção nesse aspecto dessa atividade e não, pelo menos pelos que eles me falaram, não era valorizado. Então nós temos o universo, o horizonte da ciência, da tecnologia e da inovação para um país que é desequilibrado e desigual e que tem carências muito distintas. Ou
você tem o Instituto de Nanotecnologia aqui no centro, no CDT em Campinas, e você tem o dilema da casca preta do inhame no interior de Alagoas, você tem a solução, o problema do coletor de cacau na Amazônia, como protege, como preserva. Então, eu acho que esse é um desafio digno do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que tenha em conta a luta para manter o país em condições de desenvolvimento compatíveis com o seu tamanho, com as suas aspirações, e em condições de resolver e de enfrentar os desequilíbrios e as desigualdades da sua sociedade. É isso que nós pensamos. Muito obrigado.